nome é Vinícius Freitas. Vamos dar início à aula sobre comorbidades psiquiátricas. Todos nós sabemos, no ramo da dependência química, que é muito comum, né, pacientes com transtornos mentais, né, desenvolverem dependência química, né? E nesse contexto, é muito importante a gente falar sobre transtornos mentais e dependência química e também a somatória, né, sobre transtornos mentais mais dependência química, que é um outro transtorno mental, que se é chamado, né, essa somatória de dois diagnósticos de transtornos mentais em uma mesma pessoa, de comorbidade psiquiátrica. Quer dizer, a pessoa tem um transtorno mental somado a outro transtorno, né? Dentro desse contexto, eu quero falar então um pouco sobre transtorno mental. O que seria transtorno mental? É o conjunto de sintomas ou comportamentos clinicamente reconhecidos associados a sofrimento e interferência em funções sociais. Quer dizer que um transtorno mental, ele influencia no comportamento e gera sofrimento e interfere na sua função social através desses comportamentos danificados, desses comportamentos influenciados por esse transtorno mental, por essa vulnerabilidade. Pode ser gerado por uma vulnerabilidade genética, ou ele pode adquirir esse transtorno mental em decorrência da vida dele. Então, o transtorno mental, ele pode vir, né, geneticamente, quando ele pode herdar hereditariamente, ou ele pode adquirir no decorrer do andamento da sua vida, né? Como eu diagnostico um transtorno mental? O transtorno mental, ele se exterioriza através do seu comportamento. Ele influencia as suas funções cognitivas e comportamentais e a sua função executiva se torna danosa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do transtorno mental de pacientes que possuem um quadro depressivo. O transtorno mental da depressão vai gerar neste paciente comportamentos de redução de vontades de realizar tarefas fundamentais na vida deste paciente, como, né, o paciente vai perder o apetite de realizar atividades sociais com amigos, vai perder o apetite de realizar atividades profissionais, vai perder o apetite de realizar atividades físicas, atividades até mesmo familiares e entrar num quadro de isolamento, ocasionando um comportamento clinicamente danoso, né, a sua estrutura psicológica, emocional, né, e psiquiátrica, e também vai atrapalhar suas funções sociais, enquadrando aí no transtorno mental de um quadro depressivo. Então, o que é um transtorno mental? É um conjunto de sintomas ou comportamentos, quer dizer, que é um conjunto de sintomas ou comportamentos clinicamente reconhecidos e associados ao sofrimento e interferência nas suas funções sociais. Quer dizer, o paciente com transtorno mental, ele vai sofrer modificações, uma diferença de uma pessoa saudável e vai interferir, né, no seu relacionamento social e nas suas funções sociais, como profissão, como no contexto familiar, como interfere também no seu ambiente profissional, né? Então, transtorno mental é esse quadro, né, de diagnóstico entre que é quando a gente identifica, né, através dos seus comportamentos e das suas funções executivas, a gente consegue perceber como o cérebro dele está reagindo, e aí nós vamos identificar qual transtorno seria no caso deste paciente. Agora eu quero falar um pouco sobre drogas psicotrópicos
Ou o que é droga e drogas psicotrópicas? Droga é qualquer substância capaz de modificar o funcionamento mental ou comportamental de um indivíduo. Então, tudo que altera o seu funcionamento mental é considerado droga, porque altera o seu funcionamento mental, altera o seu sistema nervoso central. Essas drogas, elas podem ser drogas lícitas e ilícitas. Podem ser plantas naturais, ervas, ou podem ser sintéticas, feitas em laboratórios, ou químicas mesmo também feitas em laboratórios. Drogas psicotrópicas ou psicotrópicos alteram o funcionamento mental psíquico, que são as drogas que dão barato. Drogas psicotrópicas são as drogas que estimulam o sistema nervoso central, tanto no quadro de a droga como no perfil de uma droga estimulante do sistema nervoso central, uma droga depressora do sistema nervoso central e a droga perturbadora do sistema nervoso central. Nós temos 3 tipos de drogas psicotrópicas e elas são classificadas em estimulantes, perturbadoras e depressoras. Drogas, substâncias que apresentam potencial de abuso e que podem causar dependência. Nem todas as drogas variam de quadro, de perfil para perfil, de potencial de dependência. Existem drogas com alto poder de dependência e existem drogas com menor potencial de dependência. Mas todas elas, com certeza, ela vai alterar o funcionamento mental ou físico do organismo. O que seria comorbidade? Comorbidade psiquiátrica, enfim, chegamos lá. Comorbidade psiquiátrica é a junção de 2 transtornos mentais. Por exemplo, eu falei como exemplo no transtorno mental depressão. Seria a junção da depressão somado à dependência química. Por exemplo, quando se fala num diagnóstico de um paciente com dependência química, nós temos que fazer um estudo clínico da origem da instauração dessa dependência química. E nesse estudo dessa origem, nós podemos identificar, no caso clínico desse paciente, um perfil de um transtorno mental depressivo, e através desse transtorno mental depressivo, alterou seu comportamento, ocorrendo um sofrimento, alterando suas funções executivas e suas funções sociais, acarretando aí a experimentação de algumas substâncias psicoativas que possa ter levado um bem-estar a princípio, um alívio, um bem-estar, o colocando aí esse paciente vulnerável a persistir ou a continuar essa intoxicação, levando ele a uma facilidade maior à instauração da dependência química. É comprovado cientificamente que pacientes com transtornos mentais, dependendo de alguns transtornos, de transtornos para transtornos, existem transtornos que levam à instauração da dependência química muito mais rápido do que uma pessoa saudável. Pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, quando ele tem estudos que ele tem a facilidade de experimentar a droga mais precocemente, mais adolescente, mais na fase infantil, e também tem um estudo estatístico de que pessoas com déficit de atenção e hiperatividade, quando experimentam as substâncias psicoativas, eles se tornam dependentes em um menor período de tempo. Então, eu posso colocar para você que um transtorno mental torna o paciente vulnerável à experimentação, e após a experimentação, essa vulnerabilidade que ele tem devido a ter um transtorno mental de se tornar independente. Eu
eu retorno a falar que é muito comum a dependência química em pacientes com transtornos mentais, ocorrendo assim uma comorbidade. No caso que eu citei, a depressão como um transtorno mental primário e a dependência química como um transtorno mental secundário. O abuso de substância é um transtorno coexistente mais frequente entre portadores de transtornos mentais, sendo fundamental o correto diagnóstico das patologias envolvidas. Por que o correto diagnóstico das patologias envolvidas? Porque eu preciso identificar se o transtorno mental do quadro depressivo deste paciente veio como doença primária e através da depressão ele desenvolveu a dependência química, ou, por exemplo, se ele desenvolveu a dependência química e através do quadro da dependência química ele desenvolveu o quadro depressivo, né? A gente tem que identificar quais são o momento, né, da instauração do transtorno para a gente dar o melhor diagnóstico, né, e identificar essas patologias e a fase quando foi desenvolvidas essas patologias, porque tudo isso influencia no tratamento. Existem alguns transtornos mentais que são mais comuns no desenvolvimento da dependência química, como transtorno de humor com a depressão, tanto uni como bipolar, transtorno de ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, são os transtornos mentais mais comuns e com alto poder de instauração de dependência química. Esses pacientes com esses transtornos têm mais facilidade e mais vulnerabilidade ao desenvolvimento da dependência química. Existem alguns transtornos com menor potencial, de menor extensão, mas são transtornos que também têm uma certa relevância no desenvolvimento da dependência química, que são esquizofrenia, transtorno alimentares, transtorno de personalidade, também apresentam estreita correlação com o abuso de substâncias psicoativas. Em se falando em comorbidade, comorbidades psiquiátricas, nós classificamos essas comorbidades em três classes. As classes da patogenia, da diagnóstica e da prognóstica. O que é comorbidade da patogenia? Caracterizam três classes de comorbidades. Patogenia, quando um determinado transtorno leva ao desenvolvimento de outro, e ambos podem ser etiologicamente relacionados. Por exemplo, a depressão levar o paciente ao desenvolvimento da dependência química. Quer dizer, pelo fato de o paciente ter a depressão, ele se tornou vulnerável à experimentação de substâncias psicoativas e também a desenvolver a dependência química num período de tempo menor. Então tem uma correlação entre a depressão e a dependência química. Isso se dá o nome de comorbidade patogênica, quando um transtorno mental tem relação ao desenvolvimento de outro transtorno mental. Também nós temos a comorbidade diagnóstica, que seria 2 ou mais transtornos cujos critérios de diagnóstico se baseiam em sintomas não específicos. Por exemplo, o paciente tem esquizofrenia, depressão e déficit de atenção e hiperatividade.
Nenhum transtorno teve ligação no desenvolvimento de outro. Por exemplo, não há uma ligação. Ele já desenvolveu esses transtornos mentais, não foi a depressão que ocasionou ou que influenciou no desenvolvimento do déficit de atenção e hiperatividade desse paciente. Então não há uma relação entre essas comorbidades, mas ele existe. Como ele possui 3 transtornos mentais, ele tem uma comorbidade chamada de diagnóstica. E também nós temos a comorbidade chamada prognóstica, quando a combinação de 2 transtornos facilita um aparecimento de um terceiro. No caso da comorbidade prognóstica, a pessoa possui 2 transtornos mentais. Por exemplo, a pessoa é depressiva e tem o transtorno mental da depressão e tem o transtorno mental do transtorno de ansiedade. E através desses 2 transtornos, ele desenvolve a dependência química. Então, 2 transtornos mentais influenciaram o desenvolvimento da dependência química, chamado aí, então, nesse caso, quando 2 transtornos mentais influenciam no desenvolvimento de outro transtorno, chama-se de comorbidade prognóstica. Chegando assim, né, ao entendimento que as comorbidades psiquiátricas elas têm influência, sim, muito grande no desenvolvimento aí, e influência no desenvolvimento, tornando o paciente com transtorno mental com grandes vulnerabilidades ao desenvolvimento da dependência química. Então, na última década, a ocorrência de transtornos mentais e transtornos devido ao uso de substâncias psicoativas tem sido largamente reconhecido na clínica psiquiátrica. Diversos estudos, principalmente na Europa e Estados Unidos, da América, têm relatado os efeitos negativos do uso, dependência de substâncias psicoativas entre pacientes com transtornos mentais e tentados estabelecer as potenciais diferenças entre pacientes que abusam de álcool ou substâncias psicoativas, principalmente nas implicações quanto ao diagnóstico, porque é muito difícil a gente diagnosticar um transtorno mental num paciente que está intoxicado sobre o álcool ou sobre síndrome de abstinência alcoólica. Se ele está na dependência química do álcool, ele já tem síndrome de abstinência, já tem intolerância, já tem os sintomas dos efeitos do alcoolismo, é muito difícil diagnosticar um transtorno mental. Então, para isso, a gente precisa primeiro desintoxicar esse paciente para ver os efeitos da intoxicação e fazer uma análise clínica dos históricos para ver qual veio primeiro, né? Enfim, sabe-se, e através de estudos, que o tratamento e prognósticos, há evidências de que mesmo o uso infrequente e de pequenas doses de droga, mesmo o uso infrequente e de pequenas doses de drogas, legais ou ilegais, podem levar o indivíduo com transtornos mentais a graves consequências mais sérias do que as vistas na população comum. Quer dizer, pacientes com transtornos mentais utilizando substâncias psicoativas ou drogas, mesmo que em pequenas quantidades, podem levar a graves danos mentais, né? Sérias complicações em decorrência a uma pessoa que não possui, em relação a uma pessoa que não possui o transtorno mental, né? Chegando à conclusão de que
essa vulnerabilidade é bastante nítida e clara hoje no estudo da dependência química, e isso existe uma relevância grande no estudo e no tratamento. Das 10 doenças mais comuns hoje, são 5 psiquiátricas. Hoje em dia, das 10 doenças que têm maiores prejuízos, 5 são doenças psiquiátricas, como depressão, alcoolismo, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia e transtorno obsessivo compulsivo. Nós vamos falar sobre esses transtornos mentais, né? Então nós percebemos hoje uma grande dificuldade, né, sobre a Organização Mundial de Saúde ter entre as 10 substâncias, entre as 10 doenças mais comuns e que mais prejudicam a população em geral, 5 são doenças com transtornos mentais. E o alcoolismo está entre uma das quartas doenças que possam causar impotência nessa pessoa no ambiente profissional, de invalidação na produtividade dessas pessoas. Então é um índice muito alto. Em portadores de transtornos mentais, o abuso ou dependência de substância é a comorbidade mais frequente. Como diagnosticar as comorbidades? Como eu vou conseguir identificar essas comorbidades? Por exemplo, se esse paciente já está instaurado a dependência química e ele tem outras comorbidades psiquiátricas, a dependência química vai haver uma dificuldade nesse diagnóstico, porque as drogas estimulam o sistema nervoso central e há uma confusão mental, tanto no período da intoxicação aguda, tanto na crise de abstinência, ocasionando assim uma dificuldade do profissional da área de saúde em identificar o transtorno. Então teria que retirar esse paciente da intoxicação para poder fazer um diagnóstico. Primeira coisa, a abstinência do paciente, né? Fazer a intervenção para que esse paciente se torne abstinente, para poder avaliar os seus comportamentos e a sua função executiva, tanto no ambiente social, tanto no ambiente, né, clínico. Primeira estratégia, abstinência das substâncias psicoativas. Segundo, histórico familiar. Terceiro, exames laboratoriais. Quarto, questionários direcionados. Quinto, testes psicológicos. Sexto, observação clínica. E o sétimo, utilizar-se de 10 e a DSM-4, que são os critérios de diagnóstico sobre doenças mentais. E assim a gente vai terminando o estudo sobre conceitos, né, sobre o conceito de comorbidade psiquiátrica.